Muito boa noite. Eu queria começar hoje mostrando 2 episódios mega conhecidos na Torá, mas é incrível, pessoal, que a gente, olhando o desenrolar desses episódios, consegue aprender algo único que dá guia para o nosso shiur de hoje à noite. Vamos lá, é o seguinte, e é incrível, o mais incrível de tudo, se eu puder falar assim, é o fato que os próprios versos da Torá, sem mesmo precisar de algum comentarista, já revelam o ponto que a gente quer mostrar na Torá. Algo mamash power. Vamos lá, here we go. A gente sabe que o povo Yehudi, primeiro episódio, ficou escravo no Egito durante 210 anos. Eles tinham um propósito, que Hashem colocou eles na Elão de forma aleatória, não é que a gente ficou escravo e de repente Hashem tirou a gente. Não. A gente entrou na escravidão, diz Hashem para a gente, só Hashem pode contar isso para a gente na Torá, com um propósito, para que a gente pudesse sair da escravidão com qualidades que nos habilitassem a receber a Torá. Assim, está escrito em muitos dos nossos livros. Um propósito. Entramos na escravidão do Egito, 210 anos é muito tempo, talvez são 7 gerações, e para depois receber a Torá e entrar na terra de Israel. De repente a gente olha, pessoal, e fiquei pensando algo muito interessante, entre parênteses, por que Hashem então não deu a Torá para a gente na terra de Israel? Nunca tinha pensado nisso. Eu pensei, quando estava preparando o shiur, eu falei, uau, olhem como a Torá é infinita, nunca tinha pensado nisso. Porque a gente teve que receber a Torá no deserto e não só ao entrar em Israel. Hashem podia ter tirado a gente do Egito. Passado alguns dias, que era o plano inicial no deserto, incitido a terra de Israel, chegou em Israel, recebe a Torá. Não vi escrito nenhuma resposta, mas gostaria de sugerir uma, entre parênteses aqui, no caminho do shiur. Porque a Hashem está ensinando para a gente algo muito, muito, muito importante. Que a gente tem que ter a Torá, primeiro, no deserto, e depois, atenção, entrar na terra de Israel com a Torá. Por quê? Porque olha que interessante, pessoal. Hashem está falando para a gente que a terra de Israel ela é muito importante, muito Kedoshá, muito santa, mas sem a Torá, não. Então Hashem falou para a gente o seguinte, recebe a Torá primeiro, para depois, quando chegar na terra de Israel, chegar com a própria Torá. Entrar na terra de Israel sem a Torá não vale absolutamente nada. Muito importante esse parênteses, pessoal, por quê? Porque quem conhece um pouco da história do nosso povo sabe que no começo do estabelecimento, de 1948, do Estado de Israel, houve pessoas e grupos que infelizmente, o Yetzerará que tinha naquela época, de estamos em Israel, isso já é suficiente. Hashem falou, não, recebe a Torá fora, para ter a Torá no deserto e depois já entrar em Israel com um pré-requisito Torá, porque Israel é muito top, mas sem a Torá ela não vale absolutamente nada. Fechamos parênteses. Então o povo estava no deserto e foi receber a Torá, 210 anos no Egito, com uma razão, receber a Torá e depois entrar na terra de Israel. Mas pessoal, que interessante, o povo teve algumas tribulações no meio do caminho, que leva o shiur de hoje, e diversões são sempre bem-vindas, o que acontece, um pouco de action, teve o Reta Egel, o pecado do bezerro de ouro, como todo mundo conhece. Hashem falou mudanças de planos. Em vez de entrar na terra de Israel e receber a Torá e entrar na terra de Israel, Hashem falou, vou mudar os planos. Quais são os planos? Perguntou Moshe Rabbeinu para Hashem. Depois do pecado do Reta Egel, do bezerro de ouro, Hashem falou o seguinte, vou fazer de você, Moshe Rabbeinu, um povo novo, e esse novo povo vai entrar em Israel. Esse povo que fez o pecado do bezerro de ouro, eu não quero eles mais como meu povo. Assim disse Hashem para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu falou para Hashem, não. Depois que ele viu que Hashem deu uma brecha, na Torá está escrito. E um minuto. E aí Hashem falou, ok, Hashem aceitou a negociação de Moshe Rabbeinu. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, vou fazer de você um novo povo. Moshe Rabbeinu falou não. E Hashem falou, ok. E o povo que saiu do Egito é o povo que recebeu a Torá e, posteriormente, a gente sabe, entrou na terra de Israel. Como que Hashem
negociando com Moshe Rabbeinu, de alguma forma respeitosa, vamos falar assim, como que Moshe Rabbeinu, melhor dizendo, conseguiu convencer Hashem a mudar de ideia e manter este povo e não um povo novo, que foi a sugestão de Hashem depois do pecado do bezerro de ouro. Se a gente olhar na Torá, tem um verso que conta isso pra gente, explícito. A gente lê ele sempre quando tem um jejum. Lama yomru mitzrayim lemor. Disse Moshe Rabbeinu para Hashem, o que o povo egito vai falar? Se você matar esse povo aqui no deserto e fazer de mim um novo povo, e esse novo povo entrar na terra de Israel, o que os egípcios vão falar? No português, claro, nadou e morreu na praia. Em outras palavras, o seguinte, os egípcios vão falar, Deus contra a gente conseguiu, o Deus dos judeus. Mas no deserto tinha um Deus mais forte, matou o povo, e contra esse Deus eles não conseguem. Então, com este argumento do que os egípcios iam pensar ao falar de Hashem, isso mudou a moeda e Hashem falou, ok, eu aceito, e por isso que nós estamos aqui hoje. E a pergunta, pessoal, power, é o seguinte, who cares o que os egípcios vão falar? O que me muda se os egípcios vão falar o que eles vão pensar? Que eles pensem, o problema é deles. Imagine, pessoal, que alguém fez algo muito grave e merece uma consequência. E aí as pessoas vão falar, sabe o que? Ele até merece a consequência, de uma forma ponderada, pensou tal consequência para fulano, mas a gente não pode dar porque os vizinhos vão pensar, que interessa os vizinhos? O que os vizinhos vão pensar? Se para essa pessoa, para esse grupo, tal consequência, tal multa é necessária, que eles a tenham. Esse foi o único argumento de Moshe Rabbeinu que convenceu Hashem a manter o povo. Qual? Lama yomru mitzrayim lemor. O que os egípcios vão pensar de você, Hashem? Um episódio. Segundo episódio, a gente responde a pergunta daqui a um momento, com uma pergunta muito similar. E pessoal, está na Torá. Vamos dar um passeio agora, mais para frente no Sefer Torá, pulando do Sefer Shemot para o Sefer Bamidbar. Em Parashat Chukat, mais precisamente, algo power. Era um dia maravilhoso, parecia ser maravilhoso, mas Moshe e Aharon tiveram uma tormenta. O que aconteceu? Moshe Rabbeinu, nesse novo episódio, tem um sonho de consumo, a gente conhece. Qual foi o sonho dele a vida inteira? Era salvar o povo do Egito, trazer esse povo para a terra de Israel, com a Torá. E de repente Moshe Rabbeinu tinha certeza que ele ia entrar VIP na terra de Israel junto com o povo, passando a imigração, tudo certinho. Por quê? Porque era um sonho da vida desse homem, Navi, que atingiu o máximo que um ser humano consegue atingir. De repente ele, chegando no aeroporto Ben Gurion, adaptando para os dias de hoje, luz vermelha, Customs, entrada lá, na entrada do imigração, e falam para ele, olha, o senhor vai ter que pegar o voo de volta, o visto do senhor está vencido, o senhor Moisés. Mas ele diz, por quê? O visto foi cancelado. E a gente sabe que em Parashat Chukat, a Torá conta porque o cônsul, no caso Hashem, com todo respeito, cancelou o visto de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ficou 40 anos liderando o povo, recebendo bronca do povo, reclamações, com um sonho, trazer o povo para a terra de Israel com a Torá. E esse povo foi, mas Moshe Rabbeinu teve o sonho dele negado. E qual a razão? Parashat Chukat, a Torá conta para a gente que Miriam faleceu. Miriam tinha no seu mérito o poço de Miriam, meus queridos. Esse poço de Miriam era como eles bebiam água no deserto. O povo fica com sede, reclama para Moshe Rabbeinu, e de acordo com Rashi, que é o que interessa para a gente hoje à noite, Moshe Rabbeinu, em vez de falar com a pedra, ele bate na pedra, Hashem fala, deu. Por causa disso, novidade, você, Moshe Rabbeinu, e atenção, muitos não sabem, Aharon também foi castigado e não entrou na terra de Israel. Agora, pessoal, presta atenção. 2 episódios. O primeiro episódio foi saída do Egito, Reta Egel, Moshe Rabbeinu convence Hashem voltando, e o segundo episódio é o episódio que Moshe Rabbeinu fica proibido de entrar na terra de Israel. Esses 2 episódios têm algo em comum. É o seguinte, o que tem em comum dos 2 episódios?
Primeiro episódio foi que Hashem queria aniquilar o povo no deserto para sempre. E ele diz, Moshe Rabbeinu convence Hashem. Por quê? Lama yomru mitzrayim lemor. O que os egípcios vão falar? O que interessa o que eles vão falar? A gente vai ver agora. O segundo episódio, Moshe Rabbeinu foi negado a entrar na terra de Israel. O que a Torá conta para a gente, pessoal? Por quê? Por que Moshe Rabbeinu foi negado? A Torá conta isso explicitamente. A Torá conta para a gente o seguinte, pessoal, que quando Moshe Rabbeinu bateu na pedra, a Torá fala para a gente o seguinte, Yan lo emantem bi leakdisheni leene bnei Israel. Você, Moshe, e você, Aaron, por qualquer deslize muito pequeno, óbvio, no nível grande de Moshe Rabbeinu e de Aaron, não me santificaram nos olhos do povo. Lachen, por isso, lo taviu et hakahal hazeh el haaretz asher natati lahem. Vocês não vão trazer o povo para a terra que eles sim vão ganhar, mas vocês, Moshe e Aaron, não. Mas qual o argumento de Hashem? Porque, de alguma forma, batendo na pedra em vez de falar com a pedra mais uma vez, de acordo com Rashi, o que aconteceu? Ou qualquer comentarista, de acordo com qualquer explicação, o erro tem que desembocar aqui. Yan lo emantem bi leakdisheni, porque você, Moshe, e você, Aaron, não me santificaram. Tanto o episódio de Parashat Chukat, quanto o episódio do Chet HaEgel, ambos têm um denominador comum, Kiddush Hashem. Por quê? Quando Moshe Rabbeinu falou para Hashem, se você me destruir depois do pecado do bezerro de ouro e fizer um povo novo que é sua vontade, Lama yomru mitzrayim, o que os egípcios vão falar? E a gente perguntou, who cares? Resposta é, Hashem falou, I care. Porque Hashem aceitou o argumento dele. Qual argumento? O que os egípcios vão falar? Ou seja, vai causar um Hilul Hashem, profanar o nome de Hashem. Quando Moshe Rabbeinu foi negado, o único sonho que ele tinha, ele e Aaron, era trazer o povo para a terra de Israel. Um erro pequenininho que ele fez, Hashem falou, foi um deslize pequeno, mas um deslize que não teve Kiddush Hashem, porque se você tivesse falado com a pedra em vez de bater, haveria uma santificação maior no nome de Hashem, um milagre seria maior. Por conseguinte, a falta de Kiddush Hashem, de santificar o nome de Hashem, foi o que negou Moshe e Aaron de entrar na terra de Israel, e o conceito de não haver Hilul Hashem, profanar o nome de Hashem, foi o que fez Hashem mudar de ideia no pecado do bezerro de ouro e manter o povo vivo. Daqui a gente vê, pessoal, quanto importante é o conceito chamado Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem, e quanto grave é o conceito inverso chamado Hilul Hashem, profanar o nome de Hashem. Nós viemos para o mundo, tem que ser que essa é a razão, com um job, Lekadesh Shem Shamayim, santificar o nome de Akadosh Baruch Hu, de Hashem no mundo. E por que isso é tão importante, pessoal? Fiquei pensando, talvez a resposta seja que nós somos um reflexo de Hashem nesse mundo. E é fácil provar isso. No mundo, qualquer pessoa consegue ver isso. Nós somos 0, um pouco menos, mas vamos arredondar, 0,2% da população mundial. 0,2% da população mundial. Quantos dias o povo Yehudi, de alguma forma ou outra, aparece na capa do jornal? Ou em alguma página do jornal. Pronto. Quantos dias por ano? Fiquei pensando, se a gente for fazer a proporção, o ano, dividir o ano em 0,2%, a gente deveria, depois façam a conta, a gente deveria aparecer no jornal 0,73 de um dia. Ou seja, talvez um dia, vamos arredondar, vai. Um dia por ano, nós somos 0,2%. Se a gente pegar todos os dias do ano, 365, dividir por 0,2, não vai dar nenhum dia. Pessoal, quantos dias nós aparecemos no jornal? Ah, mas por quê? Porque um lugar menor do que Sergipe, estado brasileiro, que é o estado de Israel, se a gente não for abrindo zoom no mapa, a gente nem encontra Israel. Procurem no mapa mundi, Israel não aparece, a não ser que a gente for abrindo zoom lá no território da Ásia, onde Israel está, aí a gente vai vendo Oriente Médio crescendo, aparece um lugar chamado Israel.
um lugar que é menor do que Sergipe aqui no Brasil. Pessoal, se não fosse Yehudim, não teria jornal, não teria matéria quase, infelizmente, muitas vezes. O mundo está olhando para o Yehudi. A imagem que as pessoas têm de Hashem, porque Hashem é algo abstrato, é a imagem, meus queridos, que nós projetamos dele maiúsculo. Por isso que o conceito tem que ser que Kiddush Hashem e Hilul Hashem se faz tão importante, como a gente mencionou, que foi isso que salvou o povo no Reta Egel e de ser destruído, e foi isso que impediu Moshe e Aaron de entrar na terra de Israel. Um passo adiante, dentro do nosso povo, pessoal, quando a gente olha para os Yehudim e tem um zoom especial, os holofotes especial brilham mais naqueles que seguem a Torá. E por que isso é verdade? No mundo tem um zoom nos Yehudim, e dentro desse zoom nos Yehudim tem um zoom maior ainda naqueles que cumprem a Torá, nos olhos do povo. Por quê? Porque self-understood, que a pessoa que cumpre Torá deveria saber o que é certo e viver conforme o que é certo, porque a gente precisa estudar e colocar isso na prática. Mas a gente sabe que tem uma realidade e basta um Yehudi que coloca tefilin ou reza na sinagoga com o minyan, ele pisar na bola em qualquer coisa, que de repente todo mundo já fala, mas se ele é religioso e fez tal coisa, então como que isso é possível? Isso causa um Hilul Hashem. Por quê? Porque nós temos um job aqui nesse mundo de refletir Hashem da melhor forma possível. Diga-se de passagem que como é possível que aquele Yehudi que fez tal coisa errou? Às vezes tem erros que as pessoas não devem cometer, é verdade, mas tem erros e errar é humano. Mesmo alguém que é religioso, mas como ele errou? Porque todo mundo erra. Se o erro é muito grave, pessoal, então a pessoa precisa aí se cuidar mais ainda. Mas errar, às vezes, todo mundo erra. Mas os holofotes ficam no povo Yehudi e mais precisamente em quem cumpre Torá e Mitzvot. Por quê? Porque nós carregamos a bandeira de Hashem. E qualquer deslize, as pessoas já falam, uau! E também, Kiddush Hashem, certeza. É tão bonito quando a gente vê quanto belo e tranquilo é aqueles que cumprem Torá e Mitzvot. Também é maravilhoso, sim. Agora, o que é Kiddush Hashem, pessoal? Santificar o nome de Hashem. Para entender isso, vamos entender o contrário, o que é Hilul Hashem, profanar o nome de Hashem. Rav Hirsch diz que a palavra halal, em hebraico, é vácuo. Diz Rav Hirsch, Hilul Hashem é onde nós não preenchemos, deixamos um vácuo de Hashem no mundo. Isso é Hilul Hashem. Kiddush Hashem é o contrário quando a gente coloca Hashem aqui nesse mundo. Porque se a gente for pensar, Hashem vive aqui na terra, óbvio, mas no Shamayim, no céu. A gente só consegue ver Hashem aqui quando as pessoas colocam Hashem no mundo. Porque se alguém sair na rua no meio de Yom Kippur comendo um hambúrguer não kasher, um Yehudi, não vai acontecer nada com ele. Mas essa pessoa profanou o nome de Hashem, ao ver das pessoas. Se as pessoas se comportarem bem, as pessoas trazem Hashem para o mundo. Ou seja, nós temos o privilégio de tirar Hashem do mundo, infelizmente. Nós temos o privilégio, desculpem, de trazer Hashem para o mundo, ou infelizmente o contrário, através de ações erradas, tirar como se fosse Hashem desse mundo. Algo espantoso de se pensar. Cada situação, isso aqui do Hashem, pessoal, de uma forma muito simples, em cada situação, se nós pensarmos o que Hashem quer de mim agora, e para a gente precisa estudar ou perguntar para pessoas que sabem mais do que a gente, o que Hashem quer de mim agora, a gente consegue responder o que Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, meus queridos, é o que Hashem quer de mim nessa situação. Eu vou contar para vocês uma história. Amram Taub, nome do personagem, perdeu tudo o que tinha nos campos durante o momento que precedeu a Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial. Perdeu família, perdeu amigos, e quando a gente perde tudo isso, a gente perde quase um pouco da nossa vida, de quem nós somos.
porque os nossos amigos e nossa família é uma extensão de quem nós somos. E restou para ele algo muito precioso, ele conta nos campos de concentração durante a Segunda Guerra. O quê? Ele conta que um dos sonhos de consumo, que hoje, graças a Deus, no mundo da abundância, a gente não entende isso muito, era um pedaço de pão, não um pão era fora da realidade, um pedaço de pão. Pão era um commodity muito precioso. Amram guardava Shabat nos campos de concentração. E pessoal, quando a gente fala que alguém guardava Shabat nos campos de concentração, a gente precisa falar uau! Por quê? Porque lembrar simplesmente, entre aspas, que era Shabat é algo power. Como que alguém dentro de um campo de concentração, sem calendário, sem relógio, sem smartphone, obviamente, sabia que dia era hoje? Amram, desde o dia que saiu do trem e pisou no campo de concentração e lembrava que dia que era aquele dia, por exemplo, terça, cada dia que acordava falava hoje é quarta, hoje é quinta, hoje é sexta. Durante os meses que esse homem esteve no campo, cada dia de manhã ele falava o dia alto para si mesmo, para que quando chegasse Shabat, no sábado, ele soubesse que dia é Shabat. Só saber que dia é Shabat no campo de concentração já precisa de muita bravura. Amram guardava Shabat dentro do possível e o impossível nos campos, ele guardava um pedaço de pão para, no Shabat, poder comer a seuda, a refeição de Shabat dele dentro dos campos de concentração. Toda sexta-feira à noite ele fazia o kiddush no pedaço de pão e comia aquele pedaço de pão. Ops, toda não. Porque teve uma semana que foi um pouco diferente, Abraão conta. Algo não rolou. O que aconteceu? Naquela sexta-feira, os pilotos da Força Aliada começaram a voar sobre o campo e bombardear ao redor. E de repente, a situação ficou um pouco confusa. Amram tinha o pão no bolso, ele deitado no chão, porque as pessoas se esconderam para não serem atingidos pelas bombas. Ele falou, agora é minha hora de poder comer meu pão, na minha seudat de Shabbat, porque se eu fiz isso todas as semanas, com um pedacinho de pão que eu fui guardando durante a semana para hoje à noite, então essa semana também eu vou fazer isso. Só que ele lembrou de algo. Eu saí correndo para me deitar no chão e não ser atingido pela bomba, e eu esqueci um pouquinho de água que eu usava semanalmente para fazer Netilat Yadayim. Uau! Um pouco de água que semanalmente eu usava para lavar as mãos antes de comer pão. E ele ficou com um dilema. Será que eu como pão? Ou será que eu não como pão porque eu não tenho como lavar as mãos antes de comer pão, fazendo Netilat Yadayim? Naquele Shabat, foi o último Shabat de Amram nos campos, ele não comeu pão. Para não comer pão sem fazer Netilat Yadayim. E ele conta essa história depois de sair dos campos, morar nos Estados Unidos, mais especificamente em Baltimore, no estado de Maryland. Porque, pessoal, isso é Kiddush Hashem. Kiddush Hashem é perguntar em cada situação o que Hashem quer de mim. É no momento que dá e no momento que não dá, como eu posso ser um Yehudi que faz a vontade de Hashem. Rav Shimon Schwab conta pra gente algo magnificamente power. A gente sabe que, pessoal, olhem a força de um ato que nós temos quando a gente cumpre uma mitzvah ou deixa de fazer uma verá. Diz Rav Schwab que na época do antigamente, a gente vê na Torá isso, que havia muita bruxaria, havia muita magia. Hoje em dia não existe mais isso. Existe o mágico tirando o coelho da cartola, mas é algo de um bom ilusionista. Mas bruxaria de criar algo de outra coisa, não. Bruxaria quer dizer igual havia no Egito. Pega-se uma caneta e transforma ela num sapo, por exemplo. Isso é bruxaria, que hoje não existe mais. Hoje existe ilusionismo, mas não bruxaria. E pergunta a Rav Schwab, por que a força da bruxaria caiu? Bruxaria chamada Kishuf. Kishuf que vai contra a vontade de Hashem. Porque a gente sabe que é proibido um Yehudi na época do antigamente, quando tinha bruxaria, fazer bruxaria. Então, bruxaria vai contra a vontade de Hashem. Por que hoje não tem mais bruxaria? Pergunta forte,
Diz Rav Schwab o seguinte, que o fato que durante muitos anos de história, anos não, minutos, dias, semanas, meses e anos, porque anos é pejorativo, cada momento é precioso. Cada momento que Yehudi viveu durante a história do povo, desde o povo Yehudi até hoje, Yehudi teve muitos momentos que ele foi Mekadesh Shem Shamayim, santificou o nome de Hashem. Cada step de Kiddush Hashem, cada passo de Kiddush Hashem, abaixou um pouco a força da bruxaria, que de novo é contra a vontade de Hashem, porque é proibido o Yehudi fazer, na época que existia mais uma vez, bruxaria. Por isso, cada ato de Kiddush Hashem que o Yehudi faz, dava uma patadinha na bruxaria para baixo. Depois de tanta história que nosso povo teve, tanta bravura maravilhosa que personagens gigantes no nosso povo tiveram, essas pessoas, cada ato, cada meio ato, cada fração de ato, começaram a baixar a bruxaria de uma forma que Hashem fez isso. Ou seja, pessoal, diz Rav Shimon Schwab a razão que hoje nós não temos mais nada, ou quase que nada de bruxaria, é porque a bruxaria é chamada Kishuf, que enfraquece a força de Hashem, parecendo que tem outra força, ela deixou de existir, porque vieram pessoas durante a história que fortaleceram Hashem através dos seus atos. Isso aqui é interessante. O Gaon de Vilna diz que o Koach HaTumah, a força da impureza, a bruxaria chamada impureza, ela hoje ela é muito mais fraca. Ele diz uma halachá, por exemplo, quando a gente acorda de manhã, o mais correto possível, se não for incomodar as pessoas ao lado, é fazer Netilat Yadayim do lado da cama. Mas diz o Gaon de Vilna, apesar que essa halachá até hoje ela é vigente e importante, mas a força da tumá, da impureza que tem nesses 4 passos até a pessoa chegar até o banheiro, fazer Netilat, ela é mais fraca hoje em dia. Por quê? Diz o Gaon de Vilna uma ideia parecida, que havia um ger, um convertido chamado Pototsky, história famosa, depois procurem no Google. Esse ger Pototsky, diz o Gaon de Vilna, isso só ele pode falar isso pra gente, quando ele foi queimado em nome de Hashem, porque ele virou um ger e ficaram chateados com ele, então quando ele foi queimado para santificar o nome de Hashem, esse ger Pototsky, mais uma vez, o fato que ele foi queimado em nome de Hashem, fez com que abaixasse a impureza que tem nas mãos de manhã quando a gente acorda, e ela é menor que a pessoa possa se deslocar, se ela não pode fazer Netilat do lado da cama, até chegar até o banheiro e imediatamente fazer essa Netilat, que ela é muito importante. Mas da onde veio essa diminuição da impureza? Diz o Gaon de Vilna, porque aquele ger Pototsky, ele deu sua vida para Hashem. Nossos atos de Kiddush Hashem fazem abaixar a tumá, a magia, a impureza no mundo. Porque Kiddush Hashem é trazer Hashem para o mundo. Quanto mais Hashem está no mundo, menos o que Hashem não quer fica no mundo. Se a gente for olhar, pessoal, o poder de um Kiddush Hashem, se a gente for olhar no Navi Yeshaya, no capítulo 53, do Pasuk 7 ao 12, dá uma olhada lá, e os comentaristas falam algo muito, muito interessante nesses versos. Diz que a Messirut Nefesh, a devoção do povo, no século 21, quando a gente cuida de não falar uma Lashon Hará, quando a gente se cuida de não falar um palavrão, quando a gente se cuida de olhar para algo impróprio, que não é recato, ou alguém se cuida de se vestir melhor, ou, pessoal, eu não quero falar simplesmente, mas entre aspas, simplesmente acordar de manhã para ir para o Beit HaKnesset, que não é nada simplesmente rezar com minyan, ou se comportar de forma honesta, isso é gigante, gigante no século 21, cumprir Shabbat. Quando diz, pessoal Link Power, diz os Mefarshim lá no Navi Yeshaya mais uma vez, que a Messirut Nefesh do povo, a devoção do povo Yehudi, durante a história, especialmente no nosso século, óbvio, ela que dá forças para que a gente possa ganhar a guerra final. Guerra final que vai haver no final dos dias, a gente não sabe exatamente quando que é e como que é, mas a gente sabe que tem uma guerra chamada Guerra de Gog e Magog. Essa guerra que vai dar força, como que os Yehudim vão conseguir prevalecer nessa guerra? Respondem os Mefarshim, os comentaristas lá no Navi, via o Kiddush Hashem gerado durante todos esses anos de história do nosso povo.
E nosso povo tem história. Se tem um povo que tem história, é o nosso povo. A verdade é, pessoal, que cada um de nós cria a nossa história. Porque tem um livro que nenhum de nós pode deixar de ler. O livro da nossa vida, que nós o criamos. E isso forma a história de um povo, o povo Yehudi. E na verdade eu vou contar para vocês uma história. Para a gente ver, pessoal, o que é Kiddush Hashem de verdade. Primeira guerra, exército russo entrou na Romênia e colocou medo na população, óbvio. Chaim Mendel, um dos moradores Yehudim da Romênia, quando escutou o barulho do exército entrando, tentou manter a calma dentro do possível para toda a sua família. E era uma sexta-feira à noite. Chaim Mendel era morador de uma cidade pequena na Romênia e ele conseguiu se controlar mantendo a calma. E era sexta-feira à noite, a família em volta da mesa de Kiddush, escutando o barulho, um pouco preocupada, bastante preocupada. Chaim Mendel levanta o copo do Kiddush e começa a recitar o Kiddush. Yom HaShishi vaycholo hashamayim ve'aretz. E de repente, no meio do Kiddush, eles escutam alguém batendo na porta. E Chaim Mendel escuta o barulho, mas ele continua. Vaycholo hashamayim ve'aretz vechol tzevam. Continua recitando o Kiddush. E de repente batem mais forte na porta, pessoal. Só que agora se escuta batidas mais fortes na porta, mais intensas, e latidos de cão de guarda, onde obviamente que não era o vizinho vindo pedir um pouquinho de açúcar, era sim o exército russo invadindo, batendo na porta da casa dele. A esposa ficou um pouco receosa, no meio do Kiddush, foi lá e abriu a porta. E Chaim Mendel, o dono da casa, quando vê o oficial com os soldados entrando, ele continua o Kiddush. Vaychal Elohim bayom hashvi'i mikol melachto asher asah. Continua recitando o Kiddush. O capitão olha para aquela mesa de Kiddush, pessoal, história verdadeira. Com um homem forte, bem vestido, com aquelas medalhas penduradas no seu uniforme, ele fala para os soldados em russo, saiam daqui. Só que ele fica lá dentro. E Chaim Mendel não entende o que aconteceu, mas o que ele podia fazer era continuar o Kiddush. Ele continua o Kiddush e termina o Kiddush. E toda a família muito apreensiva com o que vai acontecer agora. Diz aquele oficial russo de uma forma muito surpresa, com lágrimas nos olhos. Quando eu era pequeno, eu fui mandado embora de casa. E, de repente, esse oficial russo, ele fecha os olhos e algo leva ele a voltar no tempo atrás na sua mente. Ele continua contando. O que aconteceu comigo foi tudo isso contando para Chaim Mendel e sua família. Sexta-feira à noite, também como hoje, 2 carros pretos pararam na porta da minha casa quando eu era pequeno, contando o oficial russo mais uma vez. Um dos carros levou meu pai e minha mãe, que eu nunca mais os vi, e outro carro me levou. E quando nós nos separamos, meu pai, minha mãe e eu, disse Chaim Mendel, e disse esse oficial, melhor desculpem, russo, que se chamava Yosef, o seguinte: meu pai e minha mãe falaram uma frase para mim que ficou na minha cabeça até hoje, e eu nunca entendi ela até hoje à noite. Yossale, nunca se esqueça que você é um Yehudi. E o tempo passou, e eu entrei no exército, e eu agi como oficial contra vocês, contra nós, porque eu também sou Yehudi. Mas você, olhando para Chaim Mendel, que estava fazendo o Kiddush, se parece muito com meu pai. E você me fez me lembrar o meu pai. Vira esse oficial russo, as costas, diz para ele Shabbat Shalom, fecha a porta e vai embora. O
que aconteceu depois eu não sei. Mas uma coisa eu posso contar para vocês. O dono da casa contou essa história, depois se salvou. Quando a gente se comporta de forma kadosh, os nossos atos não só abaixam a bruxaria, não só tiram a tumá, a impureza do mundo, os nossos atos impactam pessoas perto da gente que a gente nem imagina e pessoas longe. Quando a gente faz uma mitzvah, quando a gente deixa de fazer uma verá, a gente salva um soldado em Israel de não ser morto. A gente protege um Yehudi que está no ponto de ônibus de não recebê-lo aleno longe de qualquer pessoa, um atentado. Quando a gente faz uma mitzvah, quando uma mulher acende as velas de Shabbat e para 30 segundos, isso mesmo, 30 segundos, não 2 minutos, 30 segundos e fala, Hashem, cuida dos meus filhos, para que eles também possam continuar no caminho de Torah e Mitzvot, cuida do mundo, cuida dos Yehudim. A gente sabe que algum dia filhos ou netos vão precisar dessa tefilá, e Hashem guarda e fala, tá aqui, sua mãe fez tefilá por você, seu pai, sua avó, sua bisavó fez tefilá por você, wake up, hoje é dia de você voltar. Por que um Yehudi volta a fazer tchuvá e outros não? Porque alguém fez tefilá por ele ou por ela, um avô, bisavô, lá atrás, e o mérito fica. Quando a gente santifica Hashem, a gente causa uma reverberação de Kedushá, um eco de Kedushá, de santidade no mundo. E pessoal, prestem atenção, uma coisa muito importante quando se fala de Kiddush Hashem, que a gente às vezes não conhece. O conceito de Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem, em específico ele é falado na Torá para Bnei Israel. O Passuco fala, então a gente sabe que tem que santificar o nome de Hashem. Talvez a gente podia pensar que é algo óbvio, mas tem um Passuco na Torá que fala Venikdashti betor Bnei Israel. Me santifique, diz Hashem, dentro do povo Yehudi. Óbvio que para as nações a gente também tem que ser muito educado, porque quem é mais refinado tem que se comportar melhor com os outros, isso é óbvio. Mas a mitzvah de Kiddush Hashem é especificamente um Yehudi com outro Yehudi. Como a gente se comporta com os outros Yehudi. O banheiro de uma sinagoga, de uma escola judaica também, tem que ser diferente do banheiro do estádio, qualquer que for de jogo de futebol. Porque em todos os lugares o Yehudi tem que ser Yehudi. Tem que ser Kadosh. Onde a gente passa, tem que saber cumprimentar todo mundo. Oi, bom dia. Por quê? Porque eu sou um Yehudi. Eu sou um reflexo do que Hashem quer no mundo. E a forma com a qual nós nos comportamos, essa é a imagem de Hashem que a gente deixa no mundo. O Ben Ish Chai fala pra gente algo powerzíssimo, pessoal. A gente sempre pensa que Kiddush Hashem é ajudar a senhora a atravessar a rua, também é sair no jornal, pode ser que seja também, não sei. Mas Kiddush Hashem, diz o Ben Ish Chai, quando a gente está no meio da tefilá, e tem a volta da tefilá, a repetição da midá, e a gente fala Kadosh, 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 na Hazará, diz o Ben Ish Chai, para um segundo antes e pensa, eu estou indo fazer uma mitzvah da Torá de santificar o nome de Hashem. Uau! Quando a gente fala Kadosh, 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 3 vezes, Hashem é santo, na repetição de Shaharit ou de Minchá. O que a gente está fazendo, pessoal? Dia de semana ou Shabbat? O que a gente está fazendo? Santificando o nome de Hashem. Nunca tinha pensado nisso, por isso que tem o Ben Ish Chai que ensina isso para a gente. Pessoal, quando a nossa casa ela é agradável, nós estamos sendo um bom reflexo de Hashem e fazendo o Kiddush Hashem. Porque se a nossa casa é agradável, e nós como cumpridores de Torah e Mitzvot somos pessoas agradáveis, deve ser o link, acompanhem, que a Torá também é agradável. Esse link só nós conseguimos fazer. E o inverso, lo aleno, também é verdadeiro. Isso é verdade, pessoal, para todos nós, mesmo quem não é rabino. Porque, na verdade, não. É verdade só para quem é rabino. O que isso quis dizer? Explico. Cada um de nós é rabino para alguém. Porque nós somos religiosos no nível X, cada um tem seu nível, mas tem muitas pessoas que ao nosso redor conhecem muito menos, têm muito menos oportunidade do que a gente, são menos conhecedores ou menos praticantes. Então, para alguém, cada um de nós ele é um rabino. E o que a gente faz ou deixa de fazer é o que é Torá para as pessoas. Porque eles não leem um livro, infelizmente eles não estudam. Então, o que é Torá? A forma com a qual ele ou ela, nós nos comportamos. É o que eu chamo de associação, né?
Quando alguém pensa em férias, ele pensa em alguma coisa, vem alguma imagem na mente dele. Quando alguém pensa em escola, vem alguma imagem na cabeça dele, ou dela, espero que seja boa. Quando alguém pensa no trabalho, vem alguma imagem na cabeça da pessoa. Quando alguém pensa em Torá, Mitzvot ou Hashem, também vem uma imagem na cabeça da pessoa. Qual imagem que vem? Muitas vezes é a imagem que nós, ou sempre talvez, a imagem que nós praticantes de Torá, e cada um de nós é mais praticante do que outro mais uma vez, deixamos o reflexo para outras pessoas. Lembrem que de verdade, pessoal, que Kiddush Hashem, para terminar, é o que Hashem chama de Kiddush Hashem, de santificar o nome dele. Eu explico porque isso vale um minuto de atenção. Às vezes a gente acha que se eu não comer algo vai ofender alguém, eu vou causar Hilul Hashem, profanar o nome de Hashem. Um minuto. Se a Halachá diz que é proibido comer, eu não posso comer para santificar o nome de Hashem. Porque santificar o nome de Hashem é fazer o que Hashem quer e não o que eu gostaria que Hashem quisesse. Óbvio que tem casos que a gente não sabe, a gente acaba errando, tem que perguntar para alguém, porque tem casos que deve fazer mesmo. Tem casos que a Torá própria, o Shulchan Aruch próprio, o Código de Leis, permite uma flexibilidade. Mas tem casos que não. Ah, mas aqui não daria para fazer um bem bolado? Às vezes dá. E quando não dá, isso não é Hilul Hashem. Por quê? Porque Kiddush Hashem e Hilul Hashem, meus queridos, é o que Hashem considera ser correto. Se andar de carro para vir na sinagoga Shabbat não é correto, então eu não posso falar, eu vou vir de carro, eu vou chamar pessoas para vir de carro porque eu vou causar Kiddush Hashem. Se o Shulchan Aruch, o Código de Leis, não permite, isso não é Kiddush Hashem. Isso, me permitam, é marketing ou ignorância, mas Kiddush Hashem não é. É importante a gente lembrar que o conceito de Kiddush Hashem e Hilul Hashem, a imagem positiva que a gente tem que deixar de Hashem no mundo, para nós e para os outros sermos pessoas maravilhosas, é do jeito, com a receita que o dono da confeitaria, no caso, com devido respeito, Hashem pediu para a gente. E se a gente não sabe, pergunta. Eu gostaria de contar para vocês, para terminar um episódio. Eu pensei em contar uma história, mas eu vou contar um episódio que aconteceu comigo, que também não deixa de ser uma história. Faz quase que um ano atrás, eu fui aqui no bairro de Higienópolis, numa loja de conveniência, aqui na Baronesa de Itu, com a Gabriel dos Santos, todo mundo conhece. E de repente eu cheguei lá, e tinha uma conta lá que estava devendo de uma semana, quando a mocinha foi comprar as coisas, então eu fui lá acertar. Eu paguei para o senhor lá em dinheiro, e eu sempre vou lá, acerto cada pouquinho tempo para não ficar devendo. E eu falei para o senhor lá, brincando, dono da loja, eu falei para ele, olha, meu Habibi, eu paguei, aí muitas vezes eu pago na hora, ele falou, obrigado, eu falei, poxa vida, mas que você dá um elogio, que a gente sempre, que eu sempre pago na hora, falei brincando para ele. Ele falou para mim, Rabino, tá bom, tá aí, tá elogiado aí, mas eu falei, mas por que assim, tá assim, só o elogio assim, por que não vem uma coisa mais power, né? Queria entender, comecei a conversar com ele, ele me disse o seguinte, olha, eu trabalho aqui nesse bairro já faz alguns anos, e muitos dos meus clientes são da colônia de vocês. Eu falei, ops, agora vem coisa. Ele disse para mim, olha, eu vou te contar um segredo. Eu nunca tenho problema com nenhum deles. Então para mim já é normal que as pessoas venham acertar a conta. Por isso que eu nem te dei o grande elogio. E eu falei, uau, que gostoso é ser parte de um povo assim. Que gostoso é ser parte de um lugar que o dono da loja, que é um senhor muito gentil, mas não é Yehudi, e ele falou, olha, as pessoas da comunidade de vocês, da colônia de vocês, todo mundo me paga. É normal isso para mim. Então, não me chama atenção. Quando coisas top como essas não chamam atenção, Hashem olha para a gente e fala uma frase. Com ela a gente se reúne no shir de hoje. Mi ki amecha Israel. Uau! Quem é como esse povo Yehudi? Que povo maravilhoso. Que a gente possa fazer cada vez mais jus ao nome de Hashem, e como a gente mencionou, que a força do Kiddush Hashem é o que vai fazer o povo prevalecer na guerra de Gog e Magog, que a gente veja só coisas maravilhosas, a gente com nós mesmos, com os outros, pensando no bem do mundo também, óbvio, e que a gente possa ver somente brachot nas nossas vidas e finalmente a salvação, a Geulah, que o povo Yehudi tanto espera.